Pelo Senhor, por Gideão. Leitura bíblica, Juízes, capítulo 7. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor lhes disse: separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então, ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas bentas. Ele disse: observem, façam o que eu fizer.
Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-Sica, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles, até Bet-Bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb, e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Versículo-chave: Zacarias capítulo 4, verso 6. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Gideão, cheio do Espírito, ajuntou um exército. Juízes capítulo 6, verso 34 e 35. Deslocaram-se para bem perto do inimigo, prontos para a batalha. Ele tinha um exército de 32.000 homens. Então Deus lhe disse: é demais o povo que está contigo. Juízes capítulo 7, verso 2a. Aparentemente, uma frase totalmente sem sentido. Para vencer uma batalha, entendemos que quanto mais soldados, melhor. Deus então explica o motivo de sua palavra. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Juízes capítulo 7, verso 2b. Devemos lembrar que, mais do que uma batalha do exército de Gideão, aquela era uma batalha de Deus. Ele estava livrando o povo. A natureza humana é tal que, se houver a mínima chance de nos gabarmos de nosso trabalho, faremos exatamente isso. Quando achamos que merecemos o crédito, estamos roubando de Deus a exaltação que Ele merece receber. Timothy Keller. Uma seleção é formada. Primeiro saem os medrosos. Dos 32.000 saíram 22.000, restando ainda 10.000. Deus diz novamente: ainda há povo demais. Juízes capítulo 7, verso 4.
e fala para Gideão levá-los para beber água. Quem se ajoelhasse deveria deixar o exército. Quem levasse água com a mão até a boca ficaria. Restaram somente 300 homens. Deus disse: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Juízes capítulo 7, verso 7. A batalha foi vencida. 300 contra 135 mil homens. Como isso foi possível? Com certeza, não foi pela força destes 300 homens. Eles ficaram parados. A única coisa que fizeram foi carregar tochas, tocar trombetas e quebrar cântaros. Os inimigos, assustados no escuro, mataram-se uns aos outros. Somos o exército de Deus. Devemos lembrar que as nossas batalhas são do Senhor. Nossas armas são espirituais. Nosso inimigo não é nada diante do poder de Deus. Quando olhamos para o inimigo e para os problemas, eles parecem maiores do que nós. Mas, no lugar do medo, devemos confiar. Não há nada a temer. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Ele vem para nos salvar. Com Deus, ganhamos batalhas impossíveis. Amém. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.